Galera, já tem um tempinho que eu fiz a leitura desse quadrinho e eu estava devendo a resenha para vocês. Esse quadrinho, ele é de suma importância, eu diria, especialmente para o povo da Paraíba, porque é um super-herói paraibano. Isso aí, nós falaremos sobre as aventuras do Flama e outras histórias. Isso aí, gente. Esse quadrinho aqui que é do Deodato Borges e do Mike Deodato Jr. vai contar a história desse personagem, que é o Flama. E é um quadrinho que não tem só a história dele, tem mais algumas coisinhas ali. E eu vou dar mais detalhes para vocês depois do like de vocês, isso mesmo. Ué, sem o like de vocês, o canal não vai para frente, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me fala aí, vocês já leram essa história? O que vocês acharam? Bota aí nos comentários. Então, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui vos fala. E hoje é dia de As Aventuras de Flama e outras histórias. Bom, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu não conhecia esse personagem, tá? Fui ouvir falar dele no papo no grupo da rede SGN. Rede SGN essa que é o Leandro, cara que é simplesmente sinistro, super gente fina e manja muito de quadrinhos também. E não só de quadrinhos, mas do mundo editorial também. O cara entende bastante e te dá um atendimento diferenciado e top mesmo. Então recomendo que vocês vão até lá no site da rede SGN para adquirir seus quadrinhos. Tem quadrinhos, né, de diversas editoras, como a 85, que é até bem famosa. Ela tem quadrinhos bem legais, já ouvi falar bastante deles. Tem alguns, um até adquiri, que é o Mr. No. Então, e tem da Tábula também, que eu já até trouxe alguns vídeos aqui da editora Tábula. E essa aqui, curiosamente, também é da editora Tábula. Aqui nós vamos falar sobre o personagem, que é o Flama. Esse personagem aqui, ele é um super-herói, só que ele é um super-herói sem superpoderes, tá? Ele é um humano mesmo, normal, bem treinado, né? Tem uma força física relativamente normal, tá? O cara bem treinado, então ele é bem forte, mas não é nada a nível Capitão América do UCM, tá? Não é isso. Mas ele tem ali aquela pegada do Batman com o Spirit, mais até do Spirit. E ele realmente é um personagem totalmente brasileiro, apesar de ter essa inspiração em outros personagens, né? Aqui, nessa história, essa primeira história aqui, é o Caso do Dragão Vermelho. Essa história aqui. Ela foi escrita e desenhada pelo Deodato Borges, que é o pai do Mike Deodato. Como vocês podem ver, essa história é bem antiga até, acho que é dos anos 60, e ela traz esse traço, né? Esse traço aqui meio característico dele daquela época. É uma história relativamente simples? É sim. É uma trama até episódica, eu diria. Que, na verdade, isso era muito comum naquela época. Os quadrinhos da Era de Ouro, da Era de Prata, eles tinham histórias muito que episódicas. Acontecia no quadrinho, terminava no quadrinho seguinte vinha outra história. Geralmente era assim. Hoje em dia, assim, lá pros... acho que no finalzinho dos anos, lá pros anos 80 ali, né? Finalzinho dos anos 80, as histórias começaram a ser mais contínuas. O que acontecia num quadrinho, reverberava no outro, e assim ia. Geralmente formavam as grandes sagas. E aqui, nessa história, ela tem uma pegada bem simples, eu diria. Ela é bem simples mesmo, bem rapidinha de ler. E aí a gente vai para a segunda história, que não é desenhada. Ela só é escrita e chama-se O Rapto. E cara, eu gostei muito dessa história. Pô, mas não tem nem imagem, Augusto. Não tem imagens. Mas cara, funciona bem.
E honestamente, eu diria que ela poderia ser estendida. Pouca coisa, mas poderia ser mais estendida, que daria uma baita de uma história de investigação. Isso aqui mereceria um quadrinho completo, sinceramente. E funcionaria super bem, na minha opinião. Então, essa história é bem legal mesmo. E aí nós vamos para uma história do Mike Deodato Jr., que é 3.000 anos depois. Você pode ver que a arte ela já mudou um pouco não, bastante, né? Mas cara, é uma história numa pegada assim distópica. É uma história distópica, é um sci-fi bem distópico, mas bem legal, na minha opinião. Traz assim uma como é que eu vou explicar, né? Meio que mostra um pouco da essência humana, do conflito, de que mesmo que um grupo ele tenha parado de entrar em conflitos depois de muita dificuldade, mesmo tendo isso acabado, sempre tem alguém querendo fazer isso. Isso gera mais sofrimento, mais desgraça. Cara, é uma história bem legal, sabe? É uma crítica interessante, mas ela é bem curtinha também. É uma história bem curtinha. Tem uma arte bem legal, bem bonita, eu diria. Eu acho essa arte bem bonita. E a última história, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver o nome dela, eu esqueci. Os super-heróis moram ao lado. Cara, essa história é muito legal. Ela é meio que o sonho de toda criança. Toda criança que gosta de super-heróis, que já leu quadrinhos de super-heróis, ela sonhou que em algum momento o Batman iria aparecer e bater um papo com você, ou o Superman, ou a Mulher Maravilha, sei lá, o Flash. Cara, qualquer personagem dos quadrinhos que você goste fosse aparecer lá e te salvar de algum vilão, de alguma situação difícil. Cara, toda criança passou por uma situação assim, ou pensou isso em algum momento. Todas as crianças passaram por essa fase, especialmente aquelas que gostam de quadrinhos. Cara, a arte, na minha opinião, também ficou muito legal nessa história. Além disso, nós temos também a autobiografia do Deodato Borges, que vai contar a história dele, né? A vida dele, um pouco da vida dele. Ela é bem curtinha, tá? Honestamente, ela é bem curtinha, mas vale a pena você ler para conhecer mais sobre esse artista tão assim, interessante e que trouxe um personagem que infelizmente não tem eu não tenho as histórias dele, né? Só tenho essas que estão aqui. Mas seria muito legal de ler, conhecer mais do Flama. Então, fica a minha dica para vocês dessa história do Flama, as aventuras do Flama, e cara, fica muito legal. E claro, vou deixar aqui na descrição o site da rede SGN para você poder adquirir esse quadrinho e outros quadrinhos também, é claro, tem diversos quadrinhos lá. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd para mais quadrinhos diferentes como este. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já disse, é um quadrinho bem legal. Eu sinceramente recomendo que você adquira ele e conheça mais das histórias em quadrinhos brasileiras. Desses super-heróis que a gente praticamente nunca ouviu falar. Eu infelizmente nunca tinha escutado falar do Flama. E cara, tem histórias bem legais mesmo dele. Essas histórias que eu li eu gostei bastante. Talvez tenham outras que eu acabe gostando também, mas por enquanto eu ainda não tenho elas aqui. Mas assim que for adquiri-las, vocês vão ficar sabendo e claro, vai ter resenha no canal. E para você ficar sabendo desse próximo vídeo, isso aí, você tem que estar inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos.
Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!